Olá! Hoje nós vamos aprender sobre cadeia alimentar. Cadeia? Cadeia. Cadeia normalmente é alguma coisa que é fechada. Cadeia alimentar, ou seja, quem se alimenta do quê? Bom, primeiro a gente tem que entender o quê? Cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia dos seres que os seres vivos utilizam para sobreviver. Então, quem que produz o quê? Quem que produz o nosso alimento? Quem que come o quê? Como que a gente se alimenta? Como que surge o alimento de todos os seres que existem no planeta? Então, é isso que é a cadeia alimentar. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês um esqueminha. Vamos lá? Primeiro, qual é a primeira fonte de energia que produz alimento? É o Sol. Então, o Sol, ele vai gerar energia para que as plantas cresçam, certo? Ou seja, as plantas nós chamamos de produtores. Por que produtores? Porque eles produzem o seu próprio alimento por meio da luz solar. Ok, mas quem come as plantas? Então, eu coloquei aqui, ó, um animal consumidor que come, se alimenta de plantas. Por exemplo, aqui a graminha do capim, quem que come? O boi ou a vaca. Então, e agora, quem que come o boi e a vaca? Nós, seres humanos, não é verdade? Nós tomamos o leite, nós comemos a carne, então nós também somos consumidores. Por que nós somos consumidores? Porque nós não conseguimos produzir nossos próprios alimentos. Nós dependemos de alguém para ter alimento. Ou nós dependemos de uma planta para comer, por exemplo, que são os legumes e vegetais, frutas, que nós compramos no mercado ou colhemos no quintal da nossa casa ou de alguma horta. Então, não somos nós que produzimos nosso próprio alimento. Nós dependemos de quem? Nós dependemos de alguém. Então, aqui, os produtores, eles só precisam da luz solar. E eles mesmos se alimentam da luz solar. Eles não precisam comer um inseto ou para produzir, para crescer. Nós não. Nós dependemos das frutas, verduras, da carne, dos ovos, entendeu? Então, nós não produzimos o nosso alimento. Nós consumimos alimento que é produzido por outro ser. Então, nós somos classificados como consumidores. Quem são os consumidores? Todos os tipos de animais. Todos os tipos de animais são consumidores. Mas e daí? Se a cadeia é fechada, onde que acaba? Não, ela não acaba. Por quê? Porque quando nós morremos, nós ou os animais, nós somos comidos por bactérias. Essas bactérias, elas são formadas por fungos e bactérias, tá? E são chamadas de decompositores, ou seja, como os restos de animais ou restos de qualquer ser vivo. Por exemplo, cai uma fruta da árvore e fica lá no chão apodrecendo. Nenhum bicho vai comer. Quem vai comer aquela fruta que apodreceu quando caiu da árvore? Os decompositores. E daí? E o que isso tem a ver com a cadeia? Não é fechada? Sim, porque o que os decompositores fazem, eles se transformam em terra fértil. Deixa a terra fértil para que as raízes das plantas fiquem firmes na terra, cresçam, recebam a luz do sol e cresçam novamente. Então, por isso é cadeia, porque é fechado. Um ser depende do outro para comer. Por exemplo, se o sol não existisse mais, as plantas não cresceriam. Se não tem planta, muitos animais não sobreviveriam. Sem planta e sem animais, nós, seres humanos, não sobreviveríamos. E sem os restos de todos os animais, os decompositores, as bactérias, também não sobreviveriam. Ou seja, não teria vida no planeta. Entenderam? Bom, aqui tem mais um exemplo de cadeia alimentar para vocês entenderem. Por exemplo, tem aí as plantas, que são os produtores. Aí tem as borboletas, que se alimentam das plantas. Tem o sapo, que come as borboletas e outros tipos de inseto.
Quem come o sapo? A cobra. E quando a cobra morre, são os fungos e bactérias.